PPD-PSD surgiu em Santa Combadão em 1974, fruto da vontade, determinação e esforço de um grupo de cidadãos. A primeira comissão política, presidida por João António Fernandes Viegas e Costa, foi constituída a 20 de setembro de 1974. As primeiras reuniões tiveram lugar no edifício da Casa dos Arcos, situada na Avenida de Santa Columba, passando a ser realizadas a partir de maio de 1978, num espaço disponibilizado por António Maria Matos em sua casa. A primeira sede oficial do Partido Social Democrata viria a ser criada nos finais da década de 80 do século XX, na Rua Alexandre Herculano, durante o mandato de Francisco Lourenço Fernandes, contando com salas de trabalho destinadas às reuniões da Comissão Política Conselhia, Juventude Social Democrata e Trabalhadores Sociais Democratas. Mais tarde, já na década de 90, a sede conselhia do PSD foi deslocalizada para o resto chão de um edifício situado na Rua da Canoa. Em meados do ano 2000, a sede do Partido Social Democrata viria a ser estabelecida na Rua Gago Coutinho, onde se mantém até os dias de hoje. Ao longo dos seus 40 anos de existência, o PSD de Santa Combadão conheceu 14 presidentes, contribuindo para o desenvolvimento cultural, social e económico do território, através da realização de um conjunto de iniciativas. Temos o direito à esperança, agora é preciso acreditar. Vão soprar os ventos da mudança, somos nós que os faremos soprar. Trazes o futuro em tua mão, anda, vem daí, junta-te a mim. Às vezes é preciso dizer não, porque agora é urgente dizer sim. Nós somos um rio que não vai parar, é um desafio, crescer, trabalhar, anda, vai daí. A primeira fase, isto estava-se ainda no período imediatamente seguinte ao chamado Verão Quente de 75, e a primeira fase era uma fase de implantação do partido. Implantação do partido e alargamento da sua base de apoio. E isso passava por explicar às pessoas que não tinham cultura política até essa altura o que era, por um lado, a democracia e, por outro lado, o que era a social-democracia. E, portanto, isto levou a um trabalho de muitas sessões de esclarecimento nas várias freguesias e aldeias das freguesias. Muito trabalho porta a porta. Muita explicação do projeto social-democrata e arranjar uma base sólida de apoio. Foi um trabalho que foi difícil, tendo em conta que estávamos nesse período pós. Algumas histórias é assim, nas campanhas que se faziam com sessões de esclarecimentos ou comícios, faziam-se normalmente nas coletividades e naquela altura, como um pouco por todo o país, havia que suportar cortes de luz, já sabíamos, ficávamos à luz das velas, levavam-se velas e acendiam-se. Isso acontecia muita vez em Pinheiro de Aze, por exemplo. Na Póvoas de Mosqueiros puseram lá umas bombinhas, é claro que aquilo deu uma grande confusão, porque inicialmente não sabiam se eram de carnaval ou o que era aquilo, numa altura em que estouravam bombas por todo lado. Eram as paragens nos largos quando havia qualquer coisa, porque viam as pessoas nos carros, abandonavam os carros, tentavam virar os carros. Portanto, foi um período de 76, 78, 79, em que as histórias sucediam-se. Hoje dão para relembrar e para rir, na altura não era tanto assim. Foi uma época um pouco difícil para todos os democratas. Foi uma altura em que
se teve que calcorrear o Conselho na fase de comícios e sessões de esclarecimento. Foi uma altura de facto também bastante agradável, porque tive eu pessoalmente e também os outros componentes da Comissão do contacto e o conhecimento de toda a população, e penso que tenho um saldo muito positivo pelas amizades que se fizeram nesse tempo. Sim, fui o primeiro presidente, não o eleito foi na altura o Dr. Viriato. Depois ele instalou a mesa da Assembleia, e quando se fez depois a votação para os membros da Assembleia, de facto, os votos recaíram na minha pessoa. Assim, a situação mais problemática e emblemática de Santa Combadão foi o problema da estátua de Salazar, que de facto eu pessoalmente e todo o grupo, a figura do Salazar foi uma figura sem dúvida alguma emblemática, em que a história, por sua vez, um dia haveria de julgar. Portanto, nós éramos adeptos de que de facto a estátua deveria ser reconstruída, e que infelizmente não o veio a ser, e com alguma mágoa para certos santacombadenses na perca de um ser humano. É uma experiência muito agradável. Eram tempos difíceis, mas eram ao mesmo tempo tempos de entusiasmo. Estava-se no início da democracia, toda a gente queria participar, as pessoas estavam receptivas a tudo o que se realizava, e estavam muito expectantes também em relação à novidade que tinha aparecido poucos anos antes. É que quando eu entrei para a Câmara ainda não funcionava a Lei das Finanças Locais. Isso é uma diferença abismal logo, porque nós, para conseguirmos as obras que conseguíamos, e conseguimos muitas felizmente, tínhamos de andar nos corredores dos gabinetes ministeriais e dos secretários de Estado, sensibilizá-los para as necessidades da população, e as obras que a gente conseguia eram mais pela capacidade de argumentação e que tínhamos, e de conseguir convencer os governantes da necessidade dessas obras, e também um pouco da nossa capacidade de os influenciar e de os convidar a vir visitar o Conselho para verificarem logo essas situações. Depois veio a Lei das Finanças Locais, que já tornou muito mais fácil a governação da Câmara, porque foram atribuídas receitas que já contemplavam as necessidades da Câmara em teoria. Se fosse agora político a tempo inteiro, tinha vergonha, porque efetivamente os políticos hoje estão mal vistos, porque alguns políticos cometeram tantos erros que denegriram a imagem dos políticos, mesmo daqueles que são honestos e competentes. De maneira que no meu tempo a política era feita ainda tudo por amadorismo, não havia estas situações que há agora, e portanto era completamente diferente. E aquilo que as pessoas esperavam da política e dos políticos também era completamente diferente do que se espera agora. Temos o direito à esperança, agora é preciso acreditar. Vão soprar os ventos. Daquilo que mais me lembro é que a JSD nessa altura teve um grande crescimento, de tal forma que conquistou lugares a nível distrital e creio que a nível nacional também, mas distrital tenho a certeza.
Recordo foi uma ótima experiência, conhecimento que adquiri, portanto, a todos os níveis, a nível social, ao nível político, que eu também não tinha experiência nenhuma política, de maneira que lembro perfeitamente que se fizeram muitas realizações ao nível das infraestruturas, essencialmente obras de hidráulica, abastecimento de água, saneamento, estradas. Portanto, eram as prioridades na altura. Escolas. Foi nesse período que foram construídas as sedes de junta de freguesia do concelho, aproveitando uma linha de crédito, uma linha de crédito concedida pela Administração Central, e aqui a Câmara também se juntou, portanto, contribuindo também com uma parte de financeira para cada uma das juntas. Foi também nessa altura que, aproveitando a construção das sedes de freguesia, se juntou nos edifícios instalações para a biblioteca, instalações para os médicos do centro de saúde darem as consultas nas juntas de freguesia, que eu creio que foi um serviço que se perdeu. Se quisermos, vamos pôr-lhes fim. Às vezes é preciso dizer não, porque agora é urgente dizer sim. Nessa altura nem havia assim grandes divergências, mesmo em termos de oposição. Recordo-me do caso fui vereador na Câmara, na altura a Câmara era social-democrata, havia 4 vereadores sociais-democratas e havia 3, incluindo o Presidente da Câmara, havia 3 do Partido Socialista, e não há dúvida nenhuma que havia ali um consenso nas reuniões, e eu julgo até que nem haverá nenhuma ata, nenhuma reunião onde existisse lá que houvesse alguma oposição da parte da oposição ou de quem quer que fosse, porque efetivamente julgo que foram todas feitas por unanimidade, todas as reuniões, porque nós ali o interesse era o interesse aqui do Conselho, que predominava na altura, e não as lutas políticas não eram muito intensas na altura, não se verificavam muito as lutas políticas. Colaborávamos todos uns com os outros, toda a gente trabalhava. Eu recordo que fomos nós, aqui no meu mandato, que construímos aqui a primeira sede do Partido Social Democrata, onde vieram ilustres convidados do próprio partido lá de Lisboa. Convidámos também personalidades do próprio Partido Socialista, na altura da oposição, e fizemos também ali assim, onde organizámos salas para a Juventude Social-Democrata, organizámos salas também para os trabalhadores sociais-democrata. Não há dúvida que toda a gente trabalhou aqui neste Conselho para bem da social-democracia. Sociais-democratas que existiam em Santa Comba, à frente do qual estava o Dr. João Viegas Costa, o António Amadeu Prata, José Matos Figueiredo e tantos outros que não me lembro agora mais. Claro, apoiados por uma grande elenco que aderiram nessa altura ao recém-formado então PPD. As memórias são dentro e fora da Comissão Política, foram imensas. Foi uma vida cheia de coisas boas, de bons momentos que se passaram dentro do PSD. De resto, foram tantas que não vou especificar nenhuma, porque todas se englobam numa imagem de bom proveito. Está visto e mais que revisto que o Conselho de Santa Combadão é essencialmente social-democrata. E só em casos por acidente, é que o PS consegue ganhar a Câmara de Santa Comba.
partido, de facto, com as eleições autárquicas de 89, ficou muito dividido, não é? Aquela história do Partido Socialista ganhar as eleições com o menor número de votos que sempre teve, a grande maioria dos nossos militantes aderiu às duas listas, digamos, portanto não houve ali, quer dizer, um sentido de união ao nosso partido, ou caso ao PSD, portanto as pessoas foram divididas e surgiram muitas dificuldades. Então, a grande dificuldade foi essa, foi tentar juntar ou unificar o partido, de modo a que nas eleições de 93 nós conseguíssemos obter um bom resultado. E, portanto, essa foi a tarefa mais complicada que eu tive. Assumi, digamos, a direção do partido sem grande experiência política, eu não tinha na altura grande experiência política, mas pensei que, com o apoio que me foi manifestado por a grande maioria dos militantes, que conseguia fazer alguma coisa de bom, quer dizer, conseguiria de facto levar a nau a bom porto. Mas não foi fácil, não foi nada fácil. Fizemos os possíveis, conseguimos que o partido voltasse a entrar no seu caminho normal. Os militantes começaram-se a aproximar mais do PSD, conseguimos reorganizar o partido ao nível dos núcleos, das freguesias, conseguimos reorganizar o partido financeiramente, que estava também numa situação muito complicada, havia muitas dívidas a nível das rendas da sede em atraso e, portanto, tivemos que também resolver esse problema e então preparar as autárquicas de 93. Penso que conseguimos fazer um trabalho que foi possível no momento. Temos o direito à esperança, agora é preciso acreditar. Vão soprar os ventos da mudança, somos nós que os... Bem, foram tempos difíceis, numa altura em que o partido perdeu as eleições mesmo a nível nacional, mas pronto, um espírito de companheirismo, acho que fizemos um bom trabalho. E pronto, e preparámos as bases para o futuro do partido em Santa Comba. Foi na altura da decisão de 1989, na altura o partido estava muito dividido, mas durante uns anos conseguimos juntar todos outra vez no mesmo barco. Bom, tenho uma memória que foram tempos muito difíceis do Partido Social Democrata em Santa Combadão e, em particular, da enorme desmobilização dos militantes e simpatizantes do partido, considerando que nesse período de oposição, esse longo período de oposição em que nos encontrávamos com a liderança do Partido Socialista na Câmara e no Governo. Relembro que enfrentámos grandes dificuldades, não só condicionados pela falta de recursos financeiros, mas fundamentalmente porque não dispunhamos de uma sede e atuávamos praticamente nos limites da marginalidade em instalações de um militante. Foi nestas condições de dignidade que conduzimos o partido a eleições, trabalhando em particular ao nível das freguesias, que eram o principal elemento mobilizador e dinamizador do Conselho. Bom, enquanto vereador e líder da oposição em Santa Combadão pelo PST, procurei sempre nortear a estratégia de oposição pelos superiores interesses do Conselho, apresentando sempre soluções e propostas alternativas às posições políticas do Partido Socialista. Poderemos ter divergido algumas vezes e muitas vezes, o que é facto é que as divergências políticas nunca provocaram desentendimentos insanáveis. Enquanto vereador a tempo inteiro, reconheço que tivemos um primeiro mandato muito dinâmico, enfrentando uma herança muito pesada que conseguimos dar a volta, mas numa fase final do primeiro mandato tínhamos um conjunto, tínhamos ultrapassado os principais obstáculos que pretendíamos, que era aceder aos fundos comunitários e no fundo aproveitar
a possibilidade de modernizar Santa Combadão e o Concelho e torná-lo um Concelho bastante mais integrado no âmbito do espaço intermunicipal da comunidade da Sina. Um segundo mandato bastante mais complicado do ponto de vista financeiro, bastante mais complicado em termos de equipa. Foi um mandato difícil, mas que teve o fim que a gente já sabe. Portanto, foi um mandato muito As histórias que eu tenho são aquelas histórias da militância pura e dura, como costuma dizer-se, que foi recolher junto da base do partido o apoio necessário para as candidaturas que nós tínhamos, na altura as autárquicas, foi a criação de núcleos, digamos assim, para que todas as freguesias pudessem concorrer com candidatos nossos. E estávamos na altura com uma dificuldade brutal, porque foi numa altura em que o Presidente Orlando maniatava e segurava toda a gente que se queria candidatar à Câmara pelo nosso partido, e tivemos dificuldade em constituir listas, e o Partido Socialista tinha uma grande força, mas houve muita gente que colaborou connosco, e é isso que eu mais lembro, foi ver onde é que está a nossa base do partido em Santa Combadão. Era porque, para mim, era grato e gratificante, porque eu gosto mais quando há dificuldades. Para o partido foi difícil porque nós estávamos na oposição e havia que combater muitas forças que eram contrárias à nossa vontade de concorrer à Câmara. O Partido Social Democrata em Santa Combadão tem muita base de apoio, há muito militante anónimo que nos apoia. Recordações de trás, foi a primeira vez, em 2005, a preparação para as eleições de 2005, em que apanhámos o partido completamente desorganizado, porque obviamente não havia já comissão política há uns tempos, e foi necessário criar alguma unidade, portanto chamando as pessoas para um projeto que era novo. E o que foi engraçado no meio disto tudo é que eu vim a conhecer que depois viria a ser vice-presidente da Câmara e atual presidente da Comissão Política. Nessa altura havia realmente uma grande vontade em Santa Comba e do PSD de Santa Comba de ganhar as eleições, e portanto houve essa facilidade em criar uma certa união, e as reuniões eram sérias, discutia-se muito, falava-se, eram abertas a toda a gente, quem queria ir entrava e participava. E acho que foi esse um grande objetivo que se conseguiu, foi depois ganhar as eleições, criando essa empatia uns com os outros e essa força que depois veio a fazer uma coisa que muitos diziam que era impossível, que era derrotar o Dr. Orlando Mendes, e assim aconteceu. Na segunda vez que fui presidente, já foi nesta fase final, foi mais complicado, mais difícil, porque havia obviamente um grande descontentamento na população. O partido também se desuniu um pouco e foi difícil este último mandato. Os apoios também não eram tantos. Eu sou um colecionador de experiências, não só na minha vida académica, mas também na vida cívica e política, e considerei que deveria, de facto, ter dado o meu contributo ao Conselho onde eu nasci, e praticamente venho todas as semanas. Considero que foi uma atividade muito agradável, muito positiva, sobretudo pela forma como consegui conduzir as assembleias. Face àquilo que eu ouço de outras, realmente a Assembleia Municipal de Santa Combadão, enquanto eu fui presidente, se pautou-se por uma elevação e por um nível, de facto, que merece aqui ser destacado, quer por parte de todos os deputados municipais. Nesse aspecto, acho que conseguir um objetivo, mostrar que é possível discutir, debater, defender ideias opostas, mas sempre com categoria, com muito nível, com muita elevação. E acho que nesse aspecto, pelo menos, fiz todos os possíveis para que isso conseguisse atingir tal objetivo, e parece que sim, parece que consegui.
participei em 3 campanhas eleitorais. Adoro participar em campanhas eleitorais, por vários motivos. Não propriamente para fazer propaganda política, porque aqui nestes meios as pessoas são mais ou menos conhecidas e, como sabe, nem sempre é o voto partidário que está em causa, o voto pessoal, mas pela vivência da realidade do concelho. E, de facto, da segunda vez que participei na campanha, eu refiz uma recolha desde o primeiro dia até o último dia da campanha e depois da tomada de posse, aí escrevi um livro, Campanha e Companhia. E ontem, por causa disto, estive a reler algumas passagens e, de facto, cada vez que o tempo passa, fico mais agradado, tenho umas saudades enormes, sinceramente, de fazer campanha. Eu sei que chegava ao fim do dia exausto, mas mesmo assim escrevinhava e apontava alguns elementos. É muito agradável ver e ler aquilo que ocorreu no passado. Coisas pontuais, coisas muito simples, coisas que para mim são muito importantes. Nós vamos fazer um país novo, mão na mão há de nascer vontade. Assim vamos todos cantar povo, cantar paz, cantar pão, liberdade, desencanto e desilusão. Se quisermos vamos pôr-lhes fim. Às vezes é preciso dizer não, porque agora é urgente dizer sim. Nós somos